Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio já para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, filosofia que ocorre do século XV ao século XVIII. E hoje vamos falar sobre um filósofo aí que viu no século XVIII, de 1709 a 1751, que foi o Julien Alfred de La Mettrie. Então, esse sujeito nasceu, na verdade, na Bretanha, considerado francês, mas nasceu ali numa região que pertencia à Inglaterra, né? Estudou medicina e serviu como médico no exército, e ele vai defender algumas posições que na época, por mais que seja o contexto do iluminismo, o iluminismo que foi um movimento cultural que defendia que a razão deve nos guiar rumo à liberdade, ao progresso e não à fé e à religião, ele vai defender algumas ideias que vão fazer com que ele seja perseguido. Ele vai, por exemplo, defender o materialismo radical. Para ele, tudo é matéria, não existe nada além da matéria. Então não há alma, não há espírito, não há realidade, o mundo espiritual. Tudo se resume ao mundo material. Outra coisa que ele vai defender: nós somos como uma máquina. O ser humano funciona de forma mecânica, ou seja, de forma previsível, segundo as leis de causa e efeito da física. Isso implica que não há liberdade, ou seja, o livre-arbítrio não passa de uma ilusão. Aquilo que a gente acha que são as nossas escolhas, nada mais são do que ilusões da nossa consciência produzidas pelo nosso cérebro. Na verdade, toda escolha que a gente acha que fez, ela é fruto de um processo bioquímico que acontece antes no cérebro. Então, antes de você tomar consciência da escolha que você vai fazer, o seu cérebro já decidiu o que você vai fazer, através de sinapses. Claro que ele não falava ainda com esses termos, que é um termo da neurociência atual. Mas para ele, tudo era obra do cérebro humano. Todas as escolhas, todas as nossas concepções, todas as nossas ideias. E como é que você pode imaginar, por exemplo, uma realidade além dessa, espiritual, uma alma? Como é que a nossa alma vai pensar sem ter cérebro? Como é que a nossa alma vai ver sem ter olho? Como é que a nossa alma vai ouvir sem ter ouvidos? Todos os sentidos são materiais. Todas as percepções, todos os processos que nós fazemos é fruto de perspectivas materiais. Todas as nossas ideias e pensamentos são obra do nosso cérebro, não é a obra de uma alma espiritual. Então, como que uma alma espiritual vai poder compreender as coisas? Ou a alma é um corpo sem corpo? Como é que funciona isso? Que contradição é essa? Ou é alma ou é corpo? Ou é espiritual ou é material? E para ele não há o espiritual, não há alma. Tudo se resume à matéria. Nós somos o homem máquina. Ele vai aqui discordar do Descartes, que defendia que existia um fantasma na máquina, que seria a nossa alma. Para ele, não tem fantasma nenhum. Para ele, o nosso corpo funciona de forma mecânica, como uma máquina previsível, de acordo com as leis de causa e efeito. Então ele vai defender o determinismo, ou seja, não há liberdade. Tudo é determinado pelo quê? Pela matéria. De acordo com as leis de causa e efeito. Ele vai criticar a religião com a sua perspectiva de mundo espiritual. Para ele não há nada além da matéria. Como é que você concebe um mundo espiritual sem matéria? Como é que é o céu? Não é uma realidade material. Então você não pode falar que o céu, né, que as pessoas vão depois da morte, ele é assim um assado. Porque não tem nem como explicar. Tudo que a gente percebe é material.
Se o céu é espiritual, como é que é esse espiritual? A Igreja Católica, por exemplo, tenta definir isso dizendo que o céu não é nem um lugar, nem algo limitado pelo tempo. Então não está, ou não, de alguma maneira, não se encaixa nas nossas definições que são temporais e espaciais. Então, se o céu é eterno, ele não está limitado pelo tempo. Se o céu não é um lugar, então ele não está localizado no espaço. Portanto, o céu também não tem nenhuma característica material. Ele seria um estado. Estado que a alma não pode. Estado que a alma experimentaria depois da morte. E a alma, ela não tem corpo e não tem nenhuma das características do corpo, segundo a definição de alma católica. Ela é imortal, portanto ela não morre, mas ela não tem olho, não tem ouvido, não tem cérebro. Ela é uma realidade intelectual, um ser intelectivo, uma inteligência. Uma inteligência que sobrevive ao nosso corpo. Mas como é que a inteligência sobreviverá ao nosso corpo sem o cérebro? Porque a nossa inteligência é a obra do cérebro. Tanto que se espetarmos aí algumas regiões do seu cérebro, algumas funções da sua inteligência pararão de funcionar. Tipo o que, por exemplo? Sistema nervoso? O sistema nervoso é o corpo inteiro, né? Todo interligado que manda as informações para o cérebro processa essas informações. No caso, seria só algumas funções. Qualquer pensamento. Algum pensamento. Processar cores, processar cheiros, tudo isso está aqui. Ter emoções, amor, por exemplo. A religião, vamos pegar o cristianismo, diz que tem 3 virtudes teologais: amor, esperança e caridade. Esses 3 sentimentos, essas 3 virtudes, elas estão localizadas em alguns lugares do cérebro. Se espetar uma região, você nunca mais ama nada nem ninguém. E realmente tem, pessoal. Já aconteceu de... Tem psicopata, por exemplo. O psicopata, ele é incapaz de sentir amor, compaixão pelas pessoas. Então ele não tem compaixão. Ele vê a pessoa sofrendo, na verdade ele tem a prazer para Isso é por causa que aconteceu. ele tem essa região do cérebro responsável por sentir amor, misericórdia, perdão ou compaixão afetada. Esperança é a mesma coisa, tem muita região do cérebro que é responsável por esperança, nas nossas expectativas. Foi? Qualquer pensamento que você está falando, esperança... Tudo está no cérebro. Você está falando de psicopata, pessoal? Tipo assim, Você está falando de quê? Também de psicopata, né? Falando que está tudo no cérebro. Professor, Não pode sair. Eu estou explicando matéria, inclusive nem sei como é que saiu o 2 aí. mas você deixou sair? Eu deixei você sair, eu não lembro de deixar ele não. Vixe, não, professor. Eu pedi pra ir no banheiro aí. Não lembrava não. Já fui. Você anotou, eu levantei e fui na frente, professor. Não, você veio aqui na frente e mostrou o caderno. Que, professor? Isso foi no início da aula. Gente, alguém foi indo lá pedir pra ir no banheiro? Você veio aqui e mostrou o caderno, eu falei que não ia olhar o caderno. Beleza, isso foi depois que eu acabei de copiar. Aí depois eu falei assim, professor, tô apertado, eu posso ver, o senhor fez. pior que eu... Quem pediu foi aqui. Eu tô lembrando. Então, ele vai criticar a religiosidade por isso, porque concebe essa realidade espiritual, mas para ele não existe nada espiritual, porque tudo que a gente concebe espiritual, até essa concepção de espiritual, ela é fruto de algo material que é o cérebro. O cérebro que inventou essa noção de espiritual. Inclusive tem uma região do cérebro responsável por isso. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem ter fé, acreditar em coisa nenhuma, porque tem essa região do cérebro afetada, não consegue vislumbrar essa abstração que é a fé, a religião, essa realidade espiritual. Então, tem distúrbios cerebrais, ou tem cérebros afetados dependendo do tipo de lesão, que afetam uma série de circunstâncias na vida de uma pessoa. E tem toda uma questão também extremamente problemática. Nós vimos aí, nas Olimpíadas agora, a lutadora lá, da Argélia, ela tem periquita, vagina e útero. Mas só que os cromossomos dela é XY, que é cromossomos masculinos. Poxa, como assim? XY. Como então? E essa mulher tem o quê, professor? Ela nasceu assim.
Ela nasceu com útero, com vagina, mas com cromossomo X. Aí o corpo dela produz testosterona mais do que o normal. Por conta disso. Ah, é aquela lutadora? É, lutador. Jiu-jitsu. Olha só como é que é a natureza. Aí, a natureza da religião vai falar o seguinte: Deus faz as coisas perfeitas. Ela não é. Que perfeição é essa? Não tem nada bem definido ali. Alguma coisa que tem ou que não existe na natureza é uma definição muito clara e explícita. Tanto que tem animais e os seres humanos hermafroditas, que hoje é chamado de intersexo, que nascem com os dois órgãos genitais. Ou nasce com o órgão genital de um sexo, mas com os cromossomos de outro sexo. Igual essa, ela tem XY, que é homem masculino, mas tem útero. Que Deus perfeito é esse? É homem ou mulher? Tem vagina e tem útero. Isso, para ele seria isso o fato de ser mulher. Mas produz um nível de testosterona muito maior. E testosterona deixa ela muito mais forte. Testosterona é um hormônio predominantemente masculino e que faz com que a gente tenha Ele é até mais musculoso. até 6 vezes mais força que uma mulher. Ela roubou. Não, a mulher perdeu o Como? Ela nariz, nasceu assim. quebrou o nariz. Nasceu sim. Não, mas é injusto. Não, injusto é, mas é fazer o quê? Não, mas aí Ela nasceu desse jeito. a injustiça é de quem? Da natureza de Deus? Quem foi injusto aí? Que fez ela assim? Todo mundo. Eu pensei, professor, que tipo assim, que ela era meio que, como se diz, que ela era homem e tinha visto. Não, os idiotas como o Nicolas Ferreira falaram uma besteira dessa, porque é um burro retardado, não estuda, ele não aprende bosta nenhuma, só fala besteira na internet, só fica lá pra lacrar, post de gente retardada, né? O cara fica o dia inteiro só pra postar essas merdas. Você não sabe porra nenhuma. Nem sabe o que ele tá falando, foi conversar fiado. Não é que ela era trans. Ele postou uma foto no Twitter marcando a rola dela. Nossa senhora, um sujeito que. O cara é muito rola demais. Hoje a rola tem que Um cara que não tem cabimento aquilo ali. Não sei como é que ele tem. Ele recebeu 1 milhão de votos em Minas Gerais. Isso mostra o tanto que nós, mineiros, somos também burros, né, pra caralho. Porque acreditar num indivíduo daquele tem que ser um idiota completo. Ele não sabe porra nenhuma. Tem que estudar a merda do Esse cara é louco. botar na bosta daquilo, né? Só revela a nossa ignorância metafísica, qualquer coisa além disso, ele faz uma crítica à religião, não há mundo espiritual, tudo seja uma matéria. Então, o iluminista defende a razão como guia para nos levar à liberdade e ao progresso. Foi muito influente, principalmente na discussão sobre a divisão entre mente e cérebro, e para ele, mente, alma e corpo são uma única mesma coisa. Não existe uma alma espiritual. A alma é o cérebro. O cérebro que processa tudo. Não há nada além do que o cérebro processa. Quando a gente morre, acabou tudo, porque tudo é matéria. Não tem mundo espiritual e nada disso. Então, esse é o pensamento de Julian Onfray de Lamaitre. Compreenderam aí? Só sei que eu vi o Rafa. Alguma dúvida? Tranquilo? Tá favorável? Então, por hoje é isso aí. Sua mochila tá aberta. Não sei se eu vou vir